Olá, boa tarde, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Jorge de Geografia e vamos para mais uma atividade nesse período de coronavírus. Hoje a atividade é a número 6, tá? Dando continuidade aos trabalhos e ao estudo do campo no Brasil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a concentração fundiária e os conflitos no campo, que é uma coisa muito importante que afeta muito as populações rurais. Vocês já devem ter ouvido falar na TV, então é uma coisa bem comum a vocês, tá bom? Espero que gostem da aula e vamos seguir aquela mesma proposta que eu estou fazendo para vocês, de copiar no caderno essa parte que eu estou iluminando aqui, ó, do resumo, né? Que é sempre o começo aqui da nossa atividade, e depois os exercícios também para ser copiado no caderno. E como sempre, eu estou mandando para vocês a página do livro que faz referência à aula de hoje, a concentração fundiária, os conflitos no campo, que está aqui já escaneado, e também os conflitos, né, de terra e a reforma agrária aqui no Brasil. Tudo bem? Então, aqui retornando, vamos falar um pouquinho sobre a concentração fundiária e os conflitos no campo. O que seria isso? No Brasil, sempre houve concentração de terras. Desde a época do descobrimento, as terras pertenciam a poucas pessoas, geralmente ricas. E isso persiste até hoje. São poucas as pessoas que possuem terra e são mais carentes, são assim menos ricas, né? A maioria das terras estão na mão das pessoas ricas. E isso persiste e não tem muita previsão de acabar não. Infelizmente, é uma realidade do campo brasileiro. Então, quando a gente fala de concentração fundiária, essa palavra de fundiária diz respeito à concentração de terras, tá bom? Para vocês não terem dúvidas. A realidade no Brasil, olha aqui que eu estou iluminando, ó, é que existe muita terra na mão de poucas pessoas e pouca terra na mão de muitas pessoas. Ou seja, poucas pessoas têm muitas terras e um monte de pessoas tem um pedaço pequeno de terra ou nenhuma terra para poder sobreviver. Tá certo? Uma palavra muito usada na questão latifundiária é o latifúndio, né? Na questão fundiária é o latifúndio. Essa palavra latifúndio, ela diz respeito a uma grande propriedade de terra que geralmente é usada para plantar só um tipo de coisa, não para a pessoa sobreviver, para a família plantar a necessidade dela de comer, né? Mas sim plantar um único produto para exportação, para fazer dinheiro. Essa é a lógica do capital no campo, né? O latifúndio é isso. É uma grande propriedade de terra, com uma pessoa muito rica que é dona, plantando, por exemplo, só arroz, só cana, só feijão, só café, só soja, para poder exportar isso para o mundo todo, para fazer dinheiro, na verdade. Só que ao mesmo tempo isso daí, ela não emprega quase muitas pessoas, porque utiliza muita mecânica, muito trator no campo, etc., como nós já estamos vendo nas outras aulas. Esse sistema que eles plantam de um único produto é chamado de monocultura, tá? Eu estou iluminando aqui para vocês. A monocultura, mono vem de um. Então seria isso, plantar um único tipo de produto, tá bom? Ou seja, pode ser cana, pode ser soja, pode ser banana, mas um único produto, usando todas essas terras para plantar um único produto. Isso daí causa desgaste na terra e também prejudica também a fauna e a flora, né, da região local, tá bom? Esse modelo do Brasil de concentrar a terra na mão dos ricos gera muitos conflitos, tá? Pela posse de terra, porque quem é pobre precisa ter acesso à terra, né? E não tem esse direito. Ou ele tem que alugar a terra de quem é rico, ou ele acaba migrando para a cidade e acumulando problemas aqui nas cidades grandes, tudo bem? Então, atualmente, uma coisa muito particular que está tendo também é o conflito pelo uso da água no campo. Às vezes a pessoa tem a terra, né? A pequena família tem até um pedaço de terra no campo, só que ela não tem água para poder plantar. E para poder plantar, como nós vimos na aula anterior, necessita de muita água para irrigar as plantações. E aí a água está lá na propriedade grande da pessoa que é rica e ela não fornece água para esses produtores menores. Então isso aí gera muito conflito também no campo, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho de reforma agrária. A reforma agrária, vocês já devem ter ouvido falar também na TV, seria o quê? Seria uma forma de fazer uma justiça social no campo. O que seria essa justiça social?
pegar as terras que estão paradas ou improdutivas, seja do governo ou de pessoas ricas, e o governo comprar essas terras ou tomar essas terras ou utilizar elas para distribuir entre os pequenos produtores. Isso que seria a reforma agrária. Só que aí isso é difícil de ocorrer, porque quem é rico, quando vê que o governo vai fazer isso, acaba plantando alguma coisa nessas terras, mesmo que ele não tenha interesse, só para dizer que tem alguma coisa plantada, então a terra é dele, não pode ser desapropriada. Ou então ele exige valores muito altos para desapropriar essa terra do governo. E o governo não consegue comprar essas terras para poder dar para as pequenas famílias agricultoras. Tudo bem? Então a reforma agrária ela está assim um pouco parada no Brasil, não está acontecendo muito ultimamente. Só que nós torcemos para que volte, né, até a reforma agrária para poder distribuir terras para quem realmente precisa, né, para os trabalhadores sem terra. Tudo bem? Agora, de exercício, eu peço aqui para vocês, né, analisar o mapa da figura 26 sobre a ocorrência de conflitos por terra em 2017 e responda: quais as duas regiões do Brasil que apresentam mais conflitos por terra? Tá? Então vocês vão vir aqui nesse mapa, e esse mapa aqui vocês podem ver que ele tem aqui, ó, Brasil, ocorrência por conflitos de terra. Essas bolas verdes aqui do mapa representam o tamanho, o número de conflitos. Né? Esse círculo maior verde representa o quê? 200 conflitos nessa região aqui, na verdade, aqui no estado do Maranhão. Aí temos muitos conflitos aqui também na região do Amazonas, do Pará, Roraima, aqui em cima, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, temos muitos conflitos também. Então o exercício ele está pedindo o quê? Ele está pedindo quais as duas regiões que mais apresentam conflitos por terras. Então você vai analisar esse mapa e ver onde que o círculo é maior, onde que tem mais conflitos por terras nessa região do Brasil. E colocar o nome do estado que vocês identificam. Está só com a legenda do estado, né? Mas vocês sabem que espero que vocês já saibam que as siglas dos estados, tudo bem? Aí na B eu estou perguntando aqui, ó, questão 1. Qual o estado que mais apresenta conflitos por terra? Tá? Aí vocês vão procurar o estado que mais apresenta conflitos por terra, o que tem um círculo maior. Aí é um estado só. Na A eu queria a região, né? Então a região, aí você vai falar as regiões que mais apresentam conflitos. Pode ser a norte, a sul, leste, a sudeste, a nordeste. Vocês vão dizer qual a região do Brasil, tá? E na B, qual o estado que mais apresenta conflitos por terras. A questão 2, analisando o mapa da figura 27, sobre a ocorrência de conflitos agora por água, responda. Olha aqui o mapa. É esse aqui, agora é conflitos por água. Ele segue a mesma lógica do anterior. Eu tenho um círculo informando quantos conflitos houveram naquele estado em busca de água, tá bom? Então eu estou perguntando aqui para vocês. Qual a região do Brasil que mais apresenta conflitos pelo uso da água? Mais uma vez, vocês vão analisar qual a região que mais tem conflitos por água. Pode ser tanto a região norte, quanto a sudeste, quanto a nordeste, quanto a centro-oeste. Então vocês, olhando o mapa, vocês tentam ver quais as regiões que mais têm conflitos por água. Deve ser aqui e apresenta mais círculos, concorda? Então vocês digam para mim lá no exercício. E a B também, qual o estado que mais apresenta conflitos por água? Aí vocês vão analisar qual o estado que mais apresenta conflito por água. Vocês seguem pelo tamanho do círculo, tudo bem? Na 3, eu pergunto para vocês, pesquisa na internet e faça uma breve descrição sobre o que é o INCRA. Uma dica é acessar o próprio site do INCRA, que é o incra.gov.br. Aqui no texto, fala um pouquinho sobre o INCRA, tá? Tem aqui um quadrinho que ele fala que é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária. É o órgão do governo que promove a reforma agrária. Só que eu quero que vocês façam uma pesquisa e comentem um pouquinho sobre ele. Não precisa ser nada grande, coisa de 5 a 10 linhas, tá bom? Essa atividade, então, ela fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, me perguntem lá no Facebook ou no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado e boa aula. Até mais.